importante, desde quando esse governo e esses parlamentares ajudam a fortalecer a luta social. Então, por isso, depois de 3 meses, eu, em uma reunião do movimento, discutindo, fazendo um balanço e colocando justamente isso, que o Estado, o país, Estado e governo, todos eles querem cooptar a militância. Todos, com paz no município, no Estado ou no país, todos querem cooptar. Agora, quem vai ser cooptado é porque ele já tinha uma predisposição para ser cooptado pelo Estado. Ele já queria abandonar o movimento, ele já queria ir para lá. Aí é só o Estado colocar um tapete, né, para ele e ele vai. Quem tem ideologia pode trabalhar em qualquer prefeitura, em qualquer governo, que não será cooptado, porque na hora de tomar a decisão, ele vai tomar a decisão pelo movimento que ele faz parte, e no meu caso, pelo Movimento Sem Terra, que me orgulho de ser militante desse movimento. E eu quero dizer para todos vocês, nesse encontro, que o processo da educação tem muitos desafios. Desafio pela natureza que é o Movimento Sem Terra, desafio pela natureza que é o nosso Estado, desafio pela natureza que é viver e trabalhar dentro de um assentamento de reforma agrária. Porque lógico que nós não imaginaria, quando nós iniciamos o movimento em 86, 87, que nós teria chegar aqui hoje com a quantidade de educadores que nós temos, com a quantidade de alunos que se tem, com a quantidade de pessoas que foram formadas dentro do movimento. Mas o desafio continua. O desafio continua porque nós precisamos cada vez mais ter uma convicção que não dá para no setor de educação, ou na frente de massa, ou na produção, ter uma rotatividade muito grande de mudança. Porque nós precisamos ir preparando cada vez mais, formando cada vez mais os educadores dentro da linha de pensamento e ideologia do nosso movimento. E a rotatividade muitas vezes interrompe o processo de educação que nós temos que trabalhar cada vez mais. Por quê? Porque a nossa Bahia tem 2 milhões de analfabetos acima de 15 anos. O número é muito grande. E se a Bahia tem isso, quando a gente traduz dentro dos assentamentos, é mais ou menos parecido, não é tão diferente. Então por que nós que temos mais de 20 anos aqui no estado da Bahia e os assentamentos mais velhos ainda continuam pessoas analfabetas? Isso nós precisamos responder. É culpa do Estado? É culpa dos prefeitos? É falta de metodologia nossa? Por que essas pessoas continuam analfabetas? É porque nós queremos que eles continuem analfabetos? E nós temos que responder, porque nós somos uma organização autônoma, nós somos uma organização que questiona o Estado, nós somos uma organização que questiona as leis, nós somos uma organização que tem uma posição política na nossa sociedade. Nós queremos construir a reforma agrária, e a reforma agrária que nós sonhamos é uma reforma agrária que muda a estrutura agrária brasileira. Isso significa educação, saúde, crédito, isso significa a gente, todos nós, construir alianças na cidade. Isso significa nós mudarmos a linha de pensamento nesse nosso estado e nesse nosso país. Então os nossos desafios é muito grande e nós temos que ir questionando e respondendo ao mesmo tempo para podermos nós ir aperfeiçoando o processo de educação. Quer ver, meus companheiros e minhas companheiras, quando você coloca um filho na escola da polícia militar, os filhos das pessoas que vão para uma escola dessa saem com a mentalidade, um pensamento e um comportamento mais ou menos parecido com os militares. Quando a gente coloca os nossos filhos para estudar em uma escola da Igreja Adventista, as nossas crianças saem dessas escolas mais ou menos com jeito, metodologia que tem lá. No movimento, o grande desafio nosso é como nós pegar os livros que se tem e nós fazermos
que os nossos filhos, os estudantes das nossas escolas, saiam das escolas com a metodologia, com o comportamento, com a ideologia do nosso movimento. Esse é o grande desafio, porque se nós não conseguirmos fazer isso, os nossos filhos que vivem dentro dos assentamentos, quando chegar a uma certa idade, vai morar nas cidades. E aí nós vamos dizer, não, porque a escola de maior qualidade está na cidade. É porque lá tem outras oportunidades. Muitas vezes foi porque nós não conseguimos responder o desafio e o anseio da nossa juventude dentro do assentamento de reforma agrária, dentro do próprio movimento. Então esse eu acho que é o grande problema e é o grande desafio que nós temos que ter e superar nessa trajetória nossa. Como a gente tem uma educação de qualidade, que os nossos filhos, que os estudantes aprendam cada vez mais, tenham acesso à informação, o conhecimento, ele possa se relacionar com toda a sociedade, compreender todo o processo da sociedade, mas ao mesmo tempo ser educado na nossa linha, a linha do MST, dessa bandeira vermelha, que deve orgulhar cada um educando, cada um dos educadores e, sobretudo, aqueles que querem construir uma pátria livre, uma pátria que pertence aos trabalhadores. Então, quero encerrar parabenizando a todos vocês, a Neide que coordena, a Denilza, a todos os coordenadores das regionais, das brigadas, e dizendo, nós do Movimento Sem Terra, cada dia mais, nós temos que se orgulhar de ser movimento, de estar junto nessa luta, estar construindo essa organização, fortalecendo esse movimento, porque esse movimento tem que ser a nossa vida, tem que ser o nosso sangue, tem que ser o nosso suor, tem que ser o nosso horizonte, é aquilo que move a nossa vida. Um abraço, parabéns para todos vocês.